Alegria, alegria, felicidade. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. E o tema hoje aqui é sobre o luto. Como superar o luto. Assista até o final e vocês vão saber o porquê eu trouxe esse tema para reflexão hoje aqui. Mas antes de adentrar esse tema e de falar aí as fases do luto, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Aqui no YouTube, no Espaço Quântico Colibri, lá no Instagram também, no Facebook, enfim. Interaja, curta, faça críticas, sugestões, enfim, mande para quem você acha mais ideal, que vai fazer sentido e que juntos aí podemos complementar ideias sobre vários temas. Então vamos lá. Primeiramente, o luto, né? Tem vários autores aí, seria muita pretensão da minha parte citar um ou outro, porque são vários. E aí, fazendo uma síntese do que é o luto, para mim, eu resumo em 3 fases. Primeiro é aquela fase do primeiro impacto, do consciente. E o que é o luto, antes de mais nada? Assim, para definir numa mais ampla palavra. Quando você fala em luto, você está pensando exatamente na perda de um ente querido, né? De um pai, da mãe, de um filho, enfim, de uma pessoa muito próxima, de uma pessoa querida ou uma pessoa que seja conhecido de todos. A perda física de uma pessoa. Mas o luto também é uma falência, o luto também é o término de um casamento, o luto é também uma pessoa que sofre um acidente, que tinha uma condição antes e depois do acidente tem outra. Né? E vai ter que encarar, né? Porque ele vai ter uma nova fase na sua vida, não deixa de ser um luto. Mas vamos lá. O primeiro impacto que está aqui no nosso consciente é a negação. Aquele primeiro impacto, quando você tem consciência de que aquele fato, aquele luto ocorreu, que é você se despedir do ente querido, se despedir da morte física ou naquelas outras condições que a gente aqui falou. E como é que você lida com isso? Você faz o que tem que fazer meio no piloto automático, né? Se for a morte, tem toda a papelada, toda, né, aquela burocracia que existe na nossa vida. Então você está anestesiado naquela situação e às vezes você faz o que tem que ser feito, né? Então, e o seu subconsciente te protege disso. Ele sabe que você está enfrentando um momento difícil, um momento de uma transição profunda. Então, o nosso subconsciente te protege. A segunda fase é a adaptação. Aí passa aí 15, 20 dias, 21 dias, enfim, que você ainda continua chorando, se emocionando, sentindo, mas a vida, você começa a olhar aí a vida aí fora, ela segue de qualquer maneira. Aliás, o tempo corre para todo mundo em qualquer tempo. E aí, como é que você lida com tudo isso? Então você começa a sentir uma maneira de se adaptar. Como é que eu vou me adaptar a essa nova fase da minha vida sem aquele ente querido, sem aquela condição que eu tinha? Como é que você vai viver daqui para frente? A terceira fase, aí tem vários, tem autores que falam de 5, 7 fases. Eu vou falar aqui resumindo dessas 3, né? Que é primeiro aquele impacto inicial que a gente pode chamar de negação, de isolamento, que eu acabei de dizer, quando tudo acontece no modo consciente. O segundo, da adaptação, né, que você passa aquelas semanas seguintes. E o terceiro, que a gente tem que se preocupar muito, é a aceitação, né?
E aí é aquele momento que você precisa ou não refletir se você precisa pedir ajuda, né? Quando você começa a recuperar os seus hábitos normais de vida, aí pode rolar, pode acontecer muita insegurança, se eu vou conseguir viver com essa perda, se eu vou conseguir ou não superar esse trauma, e aí você tem que ficar meio apreensivo se você está entrando no estado depressivo ou não. Porque vou até citar uma frase aí do padre Fábio de Mello, que ele fala: saudade sim, tristeza não. É onde você começa a viver alguns fatos ou vivenciar, o seu subconsciente te traz algumas memórias. Então é muito importante falar sobre isso, porque vem até... Por que eu estou trazendo este fato hoje? Porque hoje, 13 de outubro de 2023, faz 38 anos que eu perdi meu pai. 38 anos. E eu passei por essas fases, e embora muitos estudiosos falam dessas fases assim de 21 dias, 3 meses, e isso é muito particular de cada um. Mas a percepção de que se essa situação está lhe fazendo bem ou mal é muito individual, porque nós somos seres individuais e cada um tem a sua reação do teu jeito. E eu posso falar do meu. Na época eu tinha 21 anos e com 21 anos você está cheio de energia. Aliás, para mim tem energia inclusive com a idade que eu tenho, mas você está muito ali ligado no dia a dia, no sentido de muitas coisas, trabalho, estudo, as amizades, jogar futebol, enfim. E aí tudo isso pode até parecer uma fuga de isolamento, de esquecimento. Mas não esqueça, do mesmo jeito que o seu subconsciente te prepara e te protege no primeiro impacto, ele começa a trazer memórias. E aí, essas memórias, por mais que a gente possa negar, ela acontece. Não importa a idade que você tenha. Se você tem 20 anos, que foi o meu caso, se tem 60 que eu tenho hoje, ou se alguém tem 80, não, isso não é bem assim. Qualquer fase, qualquer idade. E tem como lidar isso com as crianças também. A gente pode falar um pouquinho em outro tema. E aí a maior experiência que eu posso dizer, e aí sem nenhum julgamento se é certo ou errado, é a minha própria experiência. E aí pego, sempre tenho essa frase aí do padre Fábio de Mello, que eu gosto muito dele, que é: saudade sim, tristeza não. A gente tem que lembrar com saudades, né, das coisas felizes, enfim, de tudo que aconteceu, né, com gratidão, aqueles momentos felizes em que a gente viveu, e também tem né, aquele momento, às vezes em alguns casos, de raiva, de ingratidão, que você acaba tendo uma lembrança negativa, e aí você tem que pedir o perdão, você tem que ter a prática diária ali do perdão para perdoar a situação, dependendo do que aconteceu. E ao longo da minha vida eu vivi isso, não só na perda do meu pai, mas um acidente físico, enfim, já me ocorreu tudo isso, e você tem todas essas fases. Mas por que eu estou trazendo esse tema? Não só para homenagear aí os 38 anos do meu pai, essa lembrança, as lembranças boas, os ensinamentos, as doutrinas. Ele era muito, não era de ir na igreja, mas ele era religioso no sentido de falar, de orar, de incentivar, e isso talvez me trouxe ao longo da minha carreira, da minha jornada, na verdade. E às vezes a gente até esquece alguma fase da vida, porque a gente está muito no piloto automático. Então o que eu quero dizer é o seguinte: hoje é um dia de muita gratidão. O tema luto, né, a gente não pode ter muito tabu com isso, mas ele me remete a isso tudo. E aí o que eu tenho para dizer para vocês, que cada um de nós somos
seres individuais. E se a gente perceber que a gente não está conseguindo aceitar muito, né? Não adianta eu partir para o isolamento total, não quero ver ninguém, não quero, né? Quero me afastar. Precisa dosar essa medida, até que ponto eu realmente não estou fugindo da realidade. Porque, repito, saudade sim, tristeza não. A vida continua. Em todos os sentidos. Nós estamos aqui, do pó a gente veio e do pó a gente retorna. Aqui é só uma passagem. É óbvio que a gente chora, a gente se emociona por uma pessoa querida. Principalmente se estou falando do meu pai agora. Era óbvio, né? Mas a gente tem que ter essa ciência, voltar para o presente de que as coisas continuam. E como superar o luto? Então, a perda de um ente querido é um evento que acontece na vida de quase todas as pessoas, e vão acontecer mesmo. Ele é acompanhado de muitas emoções, de muitos sentimentos. Algumas estratégias podem lhe ajudar durante o processo. Por exemplo, tome o tempo necessário. Todas as pessoas são diferentes. Experimentam o mesmo evento de uma maneira específica. Desta forma, não existe um tempo que determina quando alguém se deve sentir bem. O importante é que cada pessoa viva no seu ritmo, sem se sentir pressionado. Aprenda a aceitar a dor, a perda. Deve evitar procurar outras formas de ocupar o tempo e a mente, já que evitar pensar na situação usando o trabalho, foi o meu caso, ou a prática de exercício físico, por exemplo, pode acabar atrasando o processo de luto e prolongando o sofrimento, porque, na verdade, a proposta é você não ter um processo de sofrimento muito elástico. Isso não é bom, isso não é legal. Então, não procurar fuga. Expresse o que você sente. Não é recomendável inibir emoções e sentimentos durante o processo de luto. E por isso, é recomendável expressar que se está sentindo. Não deve existir vergonha ou medo para chorar, gritar ou falar com outras pessoas próximas. Aí, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, por exemplo, pode lhe ajudar nessa transição. Mas essa fase é só você que vai superar. Então, portanto, participe de um grupo de apoio. Essa é uma boa opção para quem não deseja fazer sessões individuais com um profissional específico. Nesses grupos, várias pessoas que estão passando por situações semelhantes falam sobre o que estão sentindo, e a sua experiência pode ajudar os outros, como a experiência dos outros podem lhe ajudar também. Por último, rodeie-se de entes queridos. Passar tempo com pessoas que se gosta e que se tem história em comum para compartilhar facilita e muito o processo de luto, especialmente se estiverem relacionados com a pessoa, o animal, o objeto que se perdeu. Então, gente, procure sempre um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Ele poderá avaliar o caso e sugerir outras opções para ajudar a superar melhor o processo de luto. E eu compartilhando aqui alguns lutos que eu vivi ao longo da minha vida, vou falar o de hoje, porque é uma data muito importante para mim, saudade sim, tristeza não. E aí eu estou falando exatamente do meu pai. Então, ao longo da minha jornada, teve até momentos sim que eu esqueci, que eu não me conectei, e aí foi o jeito que eu encontrei. Mas ainda ontem, numa meditação, que é uma prática, até numa aplicação aqui com um assistido, eu compartilhei com ele e foi maravilhoso. A memória do meu pai caminhando num jardim, sorrindo, como se fosse hoje. E eu estou falando que isso tem 38 anos.
Então, falar com saudade, falar com emoção, não tem problema. O que você não pode é viver o tempo todo, né, falando ou vivendo aquela situação com sofrimento. Muito pelo contrário. Utilizar a perda, seja de uma pessoa ou de uma condição que você tinha, não importa aí a questão do luto, para que você possa subir na sua jornada, para que você possa superar. Porque, falando de um ente querido, aquele, principalmente, né, de laços familiares, pai e mãe, o que ele quer? Ele está te vendo. Talvez você não esteja tão evoluído para ver ele, mas ele está te vendo. E ele quer ver o quê? Você bem, né? Você próspero, você famoso e você seguindo a tua vida. É esta a mensagem de hoje. Alegria, alegria, felicidade. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de se inscrever no canal no YouTube, aqui no Instagram, enfim. Do seu jeito é o melhor jeito. Gratidão, gratidão.